Você hoje é uma católica praticante. Sim. E uma cristã, né? Como é que Isso. começou? Conta um pouquinho da tua história, né? Bom, eu já fui a famosa católica de BGE. Que todo mundo conhece. Tipo, quem você é? Eu sou católica, qual a tua religião? Fui batizado, sou católica. Mas o próprio católico, e vou falar uma verdade aqui, muita gente pode se identificar e outras não vão concordar, mas é verdade. O próprio católico, esse de IBGE, que não frequenta com regularidade, que não pratica o cristianismo, não sabe das regras da Igreja Católica. E também não sabe que elas foram feitas para a gente viver melhor. Justamente o contexto é outro, tipo, a religião me aprisiona, eu não quero seguir regras, né? Eu já fui essa pessoa. E eu fiquei muito tempo afastada do catolicismo. A minha infância inteira foi dentro do catolicismo, eu fui coroinha, eu fui acólita, eu fiz todos os meus sacramentos, mas quando chegou aquela fase 18, 19, 20, que a gente quer conhecer um pouco mais do mundo, eu acho que é natural, quando você não tem uma base tão sólida assim, dentro da família, né? E eu tive por parte da minha avó materna, vó e vô. Mas pai e mãe não traziam muito isso com tanta frequência e eu acabei me afastando. Fiquei longe do catolicismo muitos anos mesmo, porque depois que eu me afastei, eu conheci o meu marido, casei, e ele não era do catolicismo. Então a gente fica naquela coisa, o que eu faço? Né? E você acaba ficando em cima do muro. Mas Deus não gosta das pessoas mornas, a gente tem que tomar a nossa decisão, né? Mas eu levei muitos anos para tomar minha decisão. E em 2023, eu morei muitos anos no Rio de Janeiro. Em 2018 a gente voltou para Joinville. Meu marido foi lutador do UFC durante muitos anos, 5 anos. Atleta, então a gente viveu em vários lugares. Moramos nos Estados Unidos, moramos em São Paulo, moramos no Rio. E em 2018 eu voltei justamente fugindo da violência do Rio de Janeiro e de como a própria cidade e os costumes nos afastam de Deus. Porque, querendo ou não, quem não conhece lugares assim como São Paulo e Rio, que são grandes metrópoles, existe a maré da ideologia muito mais forte dentro dessas cidades. E isso afasta a gente de Deus. Acontece isso naturalmente. Então, quando a gente voltou para o Sul, a ideia era justamente criar as crianças numa cidade mais tranquila, mais segura, e que a gente pudesse retomar essa proximidade com a nossa família e com Deus. Mas isso não aconteceu de imediato, não. Aos poucos eu fui entendendo que eu precisava disso, eu tinha um vazio dentro de mim, e eu busquei vários caminhos. Eu busquei terapia, eu busquei psicologia. Hoje eu entendo que eu não precisava de nada disso. Mas, claro, foi um processo, né? Em 2023 eu fui na... Só um pouquinho. Vocês já eram empresários, já tinham uma vida financeira extremamente consolidada. Sim, tudo isso nessa época. O Vitor como lutador e como comentarista do UFC, que hoje é a função principal dele, e eu como empresária da área da beleza. Eu sou formada em cosmetologia e em biomedicina, então eu sempre trabalhei com a parte estética. Parte da vaidade das mulheres, digamos assim. Em 2020 eu comecei a migrar para o emagrecimento, eu fui voltando mais o meu olhar para a saúde, porque eu mesma praticava isso. Por conta de ser casada com um atleta, a gente acaba vivenciando mais essa questão de saúde, alimentação, qualidade de vida, a importância de atividade física, enfim. E aí, como eu trabalhava com a beleza, eu fui pensando, olha, tem coisas que hoje, lá em 2020, não casam para mim. Por exemplo, eu vou tratar uma pele. Eu não tenho como tratar uma pele usando apenas a parte cosmética. Eu preciso olhar para dentro. Essa pele, ela tem alguma coisa ali que está me dizendo o que está acontecendo dentro dessa pessoa. E aí eu comecei a voltar meus olhos para a medicina funcional, que é essa medicina que a gente ouve falar tanto hoje. Eu trato de dentro para fora. Se eu me alimento bem, eu tenho uma boa pele, meu cabelo cai menos. Se eu tenho menos sugadores dentro do meu corpo, tipo parasitas, por exemplo, eu tenho mais absorção de nutrientes. Se eu escolho mais proteína do carboidrato, eu tenho um índice glicêmico menor. Então eu fui trazendo isso para o meu trabalho da estética e acabei me apaixonando por isso. Fiz especializações em toda a parte intestinal, então hoje eu sou uma biomédica especialista em saúde intestinal, que é o segundo cérebro. Então, tudo deriva dali. Se eu for falar isso aqui, pode separar uns 10 programas aqui, toda sexta direto. Então, já vamos programar para frente mais um ou dois. Fazer vários módulos. É isso aí. Mas e aí eu fui trazendo esse contexto para o meu trabalho
E tive a necessidade de expandir isso. Então, em 2022, eu abri mais uma clínica. Eu tinha uma clínica aqui em Joinville. Em 2022, eu abri em São Paulo. E aí parece que o buraco dentro de mim, o vazio, ficou maior ainda. Porque eu viajava muito a trabalho. Eu tenho 2 filhas, uma de 7 anos e uma de 12. E a gente também teve uma grande derrota na vida em 2011. Eu perdi um filho por afogamento numa piscina, quando eu morava nos Estados Unidos, aos 4 anos. Então isso modificou toda a nossa vida e fatalmente modificou a minha relação com Deus. O que eu vou contar aqui hoje, eu não tenho nem vergonha de falar, porque eu já falei isso em mídia social algumas vezes. Quando meu filho morreu aos 4 anos, eu fiz muitos questionamentos a Deus que fatalmente não teriam respostas. Então, durante um ano e meio, eu fiquei brigada com Deus. Eu não falava com ele, eu não queria papo, eu não queria saber de nenhum tipo de religião, de nenhuma aproximação. Eu vivi assim, ó, o luto de uma forma bem penosa e dolorosa mesmo. Mas 1 ano e meio depois eu entendi que eu não tinha que saber as respostas, eu tinha só que seguir o que ele estava colocando para mim. Onde isso ia me levar eu não sabia, hoje eu sei. Hoje, por exemplo, as minhas mídias falam muito sobre a importância de sermos mais mãe, presente dentro do lar. E tudo isso foi sendo trazido para mim ao longo desses anos. Então, nessa época em que eu abri essa clínica em São Paulo, fatalmente, esse tempo que eu era empresária em 2 negócios me tirou muito de dentro de casa. E o meu chamado veio acontecendo a partir de 2023, quando eu fui percebendo a necessidade de estar mais dentro do lar. Porque hoje a gente vive lares disfuncionais. Não é só o pai que está fora, a mãe também está fora. E aí quem cuida da família? Se a mãe é o alicerce disso tudo, né? Então acaba que a gente tem adultos sendo formados, crianças, jovens e fatalmente adultos, que estão sendo formados sem a base verdadeira da família, que é a mulher no lar. Então, eu também passei pela explosão de querer ser empresária, de querer conquistar coisas e de querer o empoderamento feminino. Eu também tive essa fase. Mas graças a Nossa Senhora, ela foi me mostrando que o verdadeiro empoderamento era eu dentro da minha casa. E isso foi acontecendo a partir de 2023, quando eu me reaproximei da Igreja Católica. Que foi numa missa, foi naquela semana da Páscoa. Todas as missas ali eu comecei a ir e minha infância inteira veio na minha cabeça e eu tive um recomeço fortíssimo com a Igreja Católica e passei a frequentar. E naquela semana da Páscoa eu cheguei em casa pro meu marido, que não era convertido, que nunca tinha entrado numa igreja católica, e falei para ele, olha, a partir de hoje eu volto para as minhas raízes, independente de você voltar ou de você estar comigo ou não. Eu quero você nesse processo, quero muito, mas eu entendo a tua base, da tua infância, e eu também não vou te forçar nada disso. Claro que internamente eu falar para Nossa Senhora, anda logo com esse processo de conversão, pega ele, Nossa Senhora. E aí foi naturalmente aquilo, né, que eu sempre falo, o exemplo é que arrasta. Por que meu marido foi se interessando pelo estudo do cristianismo? E por que fez tanto sentido o catolicismo, que é a Igreja de Cristo, há 2000 anos? Porque ele me via rezando o terço de madrugada, fazendo as minhas orações diárias, frequentando a minha missa semanal. Mas aquilo só pesou para ele mesmo quando a gente foi numa missa, que ele começou a frequentar comigo, e ele perguntou para mim, assim, como ele não sabia nada dos ritos católicos, eu fiquei sentada no banco e eu não fui comungar, porque eu sabia que eu não podia comungar, porque nós não somos casados na Igreja Católica. Ainda, que vai acontecer no próximo ano, no nome do Senhor. Então, eu estava sentada assim, e ele falou, todo mundo se levantando para comungar, ele falou, você não vai comungar? Eu falei, não, eu não posso, mas eu não vou te explicar aqui dentro, porque eu não gosto de falar na hora da homilia, dessas coisas. Daí ele ficou com aquela pulga atrás da orelha. Quando a gente saiu da igreja, ele falou, agora me explica, por que você não pode comungar? O que é a comunhão? Então eu fui explicando para ele, expliquei, falei, olha, não posso comungar, porque eu não sou casada com você na Igreja Católica. E ele ficou mudo, não falou nada. Passou 3 semanas, continuamos indo na missa, mesmo ritual, daí ele perguntou para mim, e o que precisa fazer para você comungar? Ai, que lindo! Aí eu falei para ele assim, olha, eu precisaria que você tirasse todos os teus sacramentos, se convertesse, se batizasse, pra gente poder casar. Mais 3 semanas, sem falar nada, mudo. Aí ele veio de novo, depois de uma missa, e falou, olha, pensei bem, eu vou fazer isso por você. Então, olha a frase que ele usou, eu vou fazer isto por você. Ali eu já estava pedindo a conversão dele para Nossa Senhora, era joelho no chão todo santo dia, pega ele Nossa Senhora, e assim vai.
E eu pensei, quando ele falou isso, eu falei, olha, é quase isso. Eu não quero só isso, porque eu quero que ele venha por Cristo e não por mim, né? E eu continuei pedindo isso. E aí, em fevereiro desse ano, a gente recebeu a Nossa Senhora de Fátima pela Igreja dos Arautos, a consagração do nosso lar. E eu ainda tinha as clínicas. E naquela noite, que eu nunca vou esquecer, que foi dia 13 de fevereiro desse ano, eu sonhei com Nossa Senhora, depois da visita dela dentro da minha casa. E no sonho ela foi muito clara. Ela pediu, gentilmente, docemente, que eu vendesse as minhas clínicas e que eu voltasse para dentro de casa cuidar das minhas filhas. E ela fez uma revelação para mim naquele sonho. Ela mostrou que a idade que a minha filha mais velha estava era muito importante, que é 11 para 12 anos. Uhum. Então, é uma pré-adolescência. E essa pré-adolescência, eu sei, porque todos nós somos adolescentes, né? A gente precisa muito dos pais e do direcionamento espiritual nesse momento, porque é ali que você se perde. Então, eu entendi esse processo e botei a minha clínica para vender. Vendi um mês depois as 2 clínicas e me desfiz das 2 para ficar em casa com as crianças. Mas nesse processo, do meu pedido do meu marido vir não só por mim, né, ele começou a fazer o terço todos os dias junto comigo. E com 20 dias depois do terço, ele trabalha em São Paulo, então toda semana ele viaja para São Paulo. Numa das viagens dele, amor, desculpa eu estar contando essas coisas íntimas nossas, mas é que é importante para o pessoal entender o poder que é a gente, que é a mulher como centro, pedindo pela conversão do marido, da família, dos filhos, o poder que Deus deu para nós mulheres, abençoar uma casa, abençoar um marido, o trabalho dele, um filho, enfim. Aí numa dessas viagens de trabalho dele, toda vez que ele chega em São Paulo, ele faz o café da manhã e ele é obrigado a pegar os comprovantes do café da manhã para ter o ressarcimento desse valor no final do mês. E ele estava nesse hotel, 3 dias seguidos, ele acordou no mesmo horário, sem despertador, e foi tomar o café da manhã. E no 3º dia, ele mandou a foto dos 3 comprovantes para mim. Ele falou, tem alguma coisa estranha nesses comprovantes, porque os 3 estão marcando o mesmo horário que eu cheguei no restaurante tomar café. E o horário é 6h55. E eu não falei nada, porque nem eu me concatenei com o que estava acontecendo ali. Passou uma meia hora, ele me mandou um áudio chorando. Ele falou assim, olha, eu busquei na Bíblia qual era o único livro que tinha mais de 50 versículos e era João. João 6:55. Eu não sei ele decor, mas eu faço questão de mostrar, de ler para vocês aqui como Jesus falou com meu marido na questão da Eucaristia. E João 6:55 diz, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. E ele leu esse versículo para mim, eu tenho esse áudio gravado aqui, chorando. Ele disse para mim, isso é o corpo de Cristo. E é por isso que eu quero me converter ao catolicismo. Nossa! Entendem? Depois de rezar o terço, depois de botar o joelho, depois de... É emocionante falar. Até tô chorando. Me permita, para você que está ouvindo o programa agora, todos nós que estamos no estúdio estamos emocionados por ver o fruto da intercessão de uma mãe, de uma esposa. Eu tenho certeza, Maurício, que tem muita esposa ouvindo agora e dizendo, eu também quero essa graça, Senhor. Eu sei que tem, porque eu recebo todo dia na minha mídia social esse tipo de pergunta. Como eu faço para levar o meu marido? E eu sempre respondo a mesma coisa. Tudo no seu tempo, no tempo de Deus. Então a única coisa que você tem que continuar fazendo é ser exemplo, não desistir e pedir para Nossa Senhora, porque ela vai interceder. Não existe nada que a gente peça para ela que ela não interceda. Paula, primeiro eu estou emocionado aqui, né? Você fez realmente aquilo que a gente precisava escutar e precisa escutar, um depoimento, um testemunho fantástico, né? Primeiro de uma lição que deu, da importância de levar crianças à igreja. Sim. Que você teve isso quando era pequeno. Exato. Veio a relembrança disso. Até eu estive nos Estados Unidos agora recente, lá com a minha filha, nós fomos da missa e o padre falou lá, que bom que tem barulho de crianças na igreja. Exato, Maurício. Que bom. Não queremos espaço kids separado. A gente quer a criança no altar, vendo o corpo de Cristo. Testemunho. Segundo, você como canal de transformação e de conversão de alguém que, se voltasse lá atrás, tu olhasse para o Vitor Miranda, jamais ele estaria na igreja católica ou indo na igreja, ou ser, até porque o meio que ele vive, a gente sabe também que, né, como é com o meio que eu vivo. Sim, exatamente. Né, e a conversão.
e estar orando, pedindo a Maria. Então, foi uma teologia, hoje foi um testemunho fantástico de que quem percebeu, quem escutou direito, está fazendo algo dentro de si. Talvez você precisasse escutar esta palavra aí, você que é mulher, né, de confiança, para poder você ser o canal de transformação do teu marido, do teu filho, né?